que você não pode ficar fora deste movimento em toda a América do Sul, quando a Igreja Adventista entende que precisa começar de joelhos. E o que começa de joelhos termina em pé. Amém? Nós precisamos de fato, se queremos mais de Deus em nossa vida, orar mais. E que através da atuação do Espírito Santo, nos tornemos homens e mulheres de oração. E a oração é a oportunidade que nós damos para o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. E é uma questão, queridos, prioritária, e é um hábito vital que precisamos desenvolver em nossa espiritualidade. Ninguém nasce orando, nasce chorando, orando não. Mas o fato é que a gente aprende a orar. Por isso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, há um pedido. Não sei qual dos apóstolos, mas um deles aproximou-se de Cristo e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista também ensinou aos seus discípulos. Então, oração é uma questão de aprendizagem. Você pode, se desejar, ser tocado pelo Espírito Santo, tornar-se um jovem de oração, desenvolver esse hábito. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Interessante que Pedro era um líder da igreja, mas não era um homem de oração. Ele era de fato um pastor. E existem pastores que não dedicam tanto tempo à oração, mas existem outros que se dedicam à oração. Existem líderes da igreja, anciãos, diáconos, líder de jovens, escola sabatina, mordomia e etc., que como Pedro também precisa dedicar tempo à oração. Sim ou não? E eu entendo que nós precisamos, ter esta visão bíblica da importância da oração. E Pedro passou a ter esta visão. Ali no Getsêmani, quando Jesus deu a maior prova de humildade, e ontem nós vimos que oração não é apenas uma questão de fé, é uma questão de humildade. Fé sem humildade é presunção. E quando nós oramos, o nosso coração deve estar repleto de humildade para que sejamos submissos ao Senhor, para que aceitemos a sua vontade, ainda que não a compreendamos. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Ali no Getsêmani, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa aceitação da vontade de Deus sobre a tua vontade, ainda que de repente você não consiga compreender, ela só é possível quando você é humilde. Sim ou não? Então a humildade me habilita espiritualmente a aceitar a vontade de Deus, porque eu entendo que Ele é mais sábio do que eu, e o que Ele quer, ainda que eu não compreenda, não entenda, é o melhor para a minha vida. Por isso, a sabedoria é a base, ou melhor, a humildade é a base da sabedoria e é também a base da oração. E naquela oração Jesus disse: seja feita a tua vontade, e não a minha. Naquele contexto, quando Jesus retornou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus então olhou para Pedro e disse o seguinte: nem por uma hora pudeste o quê? Nem por uma hora pudeste o quê? Orar. Na King James, o texto diz: não pudeste orar comigo. Muda ou não muda? Então, quando eu digo assim, não pudeste orar, eu penso numa prática,
numa disciplina espiritual, numa coisa, oração. Mas quando Jesus disse, não pudeste orar comigo, me tocou o coração. Porque não é apenas uma questão de você não poder praticar algo. É uma questão de você não conseguir ficar com alguém. E esse alguém é Jesus. Então, se de repente uma hora de oração para ti parece uma eternidade, isto pode ser uma sinalização de que no momento você precisa mais do que nunca se aproximar mais de Jesus. Porque você não está apenas tendo dificuldades para praticar a oração, você está tendo dificuldades para ficar a sós com aquele que deve encher o teu coração, que é Jesus. Então, nem por uma hora pudeste orar comigo, disse Jesus para Pedro. Isso te fala alguma coisa? Eu estou com um propósito de, nesses 10 dias de oração, no mínimo passar 1 hora em oração por dia. E você pode fazer parte disso. Nós vamos ter um jejum também de 10 horas, que aí é pessoal. Então, de repente, no pôr do sol da sexta-feira você janta, abstém-se do desjejum e almoça. Vai dar no mínimo 12 horas. Então, dá para você praticar o jejum, preferencialmente no dia de sábado. E no jejum você pode tomar água, porque a água não tem vitaminas. E é bom que você tome água durante o jejum. Então nós temos a proposta de 10 dias de oração, 10 horas de oração e 10 horas de jejum. Que Deus nos impulsione para a gente se envolver neste movimento. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que o Pedrão tornou-se um homem de oração. Eu vou apenas recitar os textos, para nós entrarmos no tema propriamente dito. De acordo com Atos, no capítulo 1, versículo 14... Pedro não perdia mais um dia de oração. Ele participou deste movimento dos 10 dias de oração na igreja apostólica, porque entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes passaram-se 10 dias, e eles subiram ao cenáculo, era uma reunião coletiva de oração, e o Pedrão estava lá, inclusive dirigindo e pregando nos 10 dias de oração. Então era uma reunião coletiva, ele não perdia mais um culto de quarta-feira, não perdia mais um movimento de oração que a igreja promovia. Você pode fazer isso também nesses 10 dias, a tua presença já vai ser uma alegria para Deus e para a gente. O fato é que, de acordo com o capítulo 3, verso 1 do livro de Atos, Pedro tinha um parceiro de oração. Queridos, nós precisamos ter amigos de oração, sim ou não? A gente sempre pensa em ter amigos do coração, mas é bom que nós tenhamos amigos de oração, pessoas para quem a gente possa ligar, sabe, seja de alguma forma pelo seu celular, você liga para a pessoa e diz, olha, estou passando por um problema, ora comigo agora, pelo celular. Amigos de oração que se encontram aqui na igreja e apenas não perguntam, olha, como é que você está, tudo bem? Eu sonho com um dia que nós vamos nos encontrar aqui na igreja, seja num corredor ou dentro aqui do templo, e nós vamos orar juntos. Nós precisamos ter, no mínimo, um amigo de oração. E Pedro tinha um amigo de oração. Quem era um amigo de Pedro, de acordo com Atos 3:1? João. Era um amigo dele de oração. Pedro tinha uma agenda de oração. Na sua agenda, ele colocava horários para entrar na presença de Deus e orar. E naquele horário não tinha para ninguém. Deus era a pessoa mais importante de sua vida. A terceira ocasião que nos mostra que Pedro tornou-se um homem de oração é exatamente Atos no capítulo 10, verso 9. Por volta do meio-dia, Pedro sobe ao eirado e ali então, sozinho, ele busca a Deus em oração. Então nós temos 3 situações no livro de Atos que nos evidenciam que Pedro passou a dedicar tempo para a oração. Queridos, DDD, descagem direta para Deus, é isso? DDD, decisão, determinação e dedicação. Tome a decisão,
Seja determinado e dedique-se à oração. Recomendação do apóstolo Paulo em Colossenses 4:2. Ele diz assim: dedicai-vos à oração. Eu penso que depois de Jesus, a pessoa que mais orou na Bíblia foi Paulo. Inclusive aquele texto bem conhecido de 1 Tessalonicenses 5:17. Podem recitar? 5:17. Bem alto e bem forte. Orai sem cessar. Interessante observar o que acontece na mesma carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9, Paulo afirma taxativamente: olha, nós trabalhamos de dia e de noite e pregamos o evangelho para vocês. Então ele trabalhava de dia e de noite. Eu sei de gente aqui que trabalha dia e noite, a semelhança de Paulo. Não obstante, no capítulo 3, verso 10, ele diz assim, que orava dia e noite. Como é que ele trabalhava dia e noite e orava dia e noite? Enquanto trabalhava, ele estava o quê? Orando. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos passar mais tempo em oração. E que Deus nos ajude para tanto. Então hoje, queridos, eu quero abordar com vocês um plano de oração. Se você colocar em prática, você vai se tornar um homem de oração. 7 passos da oração. Eu quero, antes de mais nada, ver com vocês aqui, se puder apagar um pouquinho as luzes, alguns pensamentos sobre a oração. A oração não é a diversão ociosa de uma mulher velha. Bem compreendida e aplicada, disse Gandhi, é o que, queridos? É o que? O mais poderoso instrumento de ação. Reproduza em sua mente a palavra oração. Dentro dela há uma outra palavra, qual é? Ação. E aqui está o binômio da vitória. Quando você ora e age, Deus manifesta o seu poder. Amém? Um outro pensamento de Benjamin Franklin, ele disse: trabalhe como se você tivesse de viver quantos anos? E ore como se você tivesse de morrer amanhã. Quem nos garante que nós estaremos vivos no mês de março? Eu não quero ser dramático, eu quero ser realista diante da imprevisibilidade da vida. Mais ainda, Stanley Jones, um grande pregador protestante, ele disse: quando tropeçar, então tropece nos braços de quem? Nos braços de Deus. Quando cair, caia, mas caia de joelhos. Amém? Mais ainda, queridos, Abraham Lincoln: tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora de que não tinha mais outro caminho a seguir. Outro pensamento, Ellen White, esse pensamento é extraordinário. Preste atenção, porque você pode ser essa pessoa. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente o seu nada, humildade, e confia inteiramente nos méritos de quem? Do Salvador, não nos seus méritos. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas, essa mais fraca das criaturas humanas está hoje aqui, pode viver em contato com Cristo vivo, e Ele a segurará com mão que nunca a soltará. Amém? Queridos, Billy Graham afirmou: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração, 1 hora a sós com Deus, a cada manhã, antes de começar o dia, pode mudar as circunstâncias e remover montanhas. E montanhas nesse contexto, aí de acordo com a declaração bíblica, ela simboliza problemas, dificuldades. Então, amados, diante disso,
Abra sua Bíblia. Bíblias abertas no livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Aqui nós temos o primeiro passo da oração. Romanos, capítulo 10. E aqui está exatamente uma recomendação do apóstolo Paulo, que nos diz o seguinte: não há distinção entre quem, queridos? Entre judeus e gregos. Romanos 10, versículo 12. Para o mesmo Senhor, todos clamam e o chamam e o invocam. E aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? O que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós pensamos nessa salvação, pensamos de forma unilateral. Salvação apenas do ponto de vista da vida eterna. Mas o que você me diz de ser salvo de si mesmo? De ser salvo de um acidente, de ser salvo de uma doença cujo quadro clínico era terminal, de ser salvo de um mau hábito que estava provocando sua autodestruição. Você que de repente, antes de entregar a vida a Cristo, disse: olha, deixar de fumar é muito fácil, eu já deixei 20 vezes. E lamentavelmente você não conseguia, me permita a expressão, deixar a chupeta do diabo, o cigarro, que diminui 14 minutos de vida cada vez que você consome um. E hoje um fumante vive em média 10 anos a menos do que um não fumante. E no entanto, no momento que Jesus tem um encontro contigo na esquina da vida, através da atuação do Espírito Santo, aquilo que você achava impossível torna-se possível e você é liberto. Quantos de nós passamos por isto? Sim ou não? Passamos ou não por isto? Então, diante de suas impossibilidades, você se depara com a veracidade da promessa bíblica de Lucas 1,37, que diz: para Deus não há impossibilidades em cumprir nenhuma de suas promessas. J.N. Logboro, ele foi um dos pioneiros desta igreja. Ele leu a Bíblia 70 vezes. Ele então pegou a sua velha Bíblia e começou a contar o número de promessas que encontrava na palavra. Ele encontrou no Antigo Testamento 3.044 promessas. No Novo Testamento, ele encontrou 529 promessas. Então, ao todo, ele apresenta na Bíblia 3.573 promessas. E Lucas 1,37, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o substituto de Lúcifer, disse taxativamente que para Deus não há nenhuma impossibilidade de cumprir suas promessas. Amém? E aí então, diante dessa declaração angelical, Maria então diz assim: cumpra-se em mim, cumpra-se na vida da tua serva a palavra. Queridos, quando a palavra de Deus se cumpre em nosso coração, se cumpre em nossa vida, quando você vê a palavra se cumprindo na sua vida, ela sempre gera salvação. Amém? Então invoque ao Senhor. Agora, você se levanta pela manhã para trabalhar. Você deve levantar-se de manhã para adorar. Sim ou não? Nós nos levantamos de manhã para estudar. Mas, biblicamente falando, nós somos orientados a nos acordar pela manhã para adorar. Não é para orar. É mais do que isso, é para adorar. Queridos, quando Jesus te encanta ao ponto de mudar o propósito do teu coração
para se levantar de manhã. E queridos, levantar-se pela manhã depois de uma certa idade não é muito simples. Dói as cadeiras, dói os quartos, dói, sabe? Não é coisa muito simples. Alguém aqui sente dores quando se acorda de manhã ou só sou eu mesmo que sinto? O fato, queridos, é que nós nos levantamos pela manhã para adorar a esse Deus extraordinário. Veja, por exemplo, esse Deus que criou. Nós adoramos ao Senhor com o cérebro, com a mente. Adoramos ao Senhor. Seu cérebro é simplesmente fantástico. Ele é uma massa cinzenta que pesa cerca de 1,5 kg. Possui mais de 13 bilhões de células nervosas. Possui o equivalente a 10 mil quilômetros de fios e cabos dentro da tua cabeça. Como é que cabe isso? Meu sistema nervoso possui cerca de 28 bilhões de neurônios. Cada neurônio, por sua vez, é um minúsculo computador autossuficiente, capaz de processar 1 milhão de bytes de informações. Pode administrar diversos problemas simultaneamente ou reconhecer um rosto em menos de 1 segundo. O cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo sem você ter consciência. Como ocorre quando o seu sistema digestivo está trabalhando? Seu olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. Seu tato pode detectar um elemento com 1 micro de espessura e sua língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Seu coração possui apenas 4 válvulas e bate cerca de 103 mil vezes por dia, bombeando assim por ano mais de 2 milhões 160 mil litros de sangue no movimento rotativo para todo o seu corpo, isso por ano e por dia. Você tem cerca de 6 litros de sangue no seu corpo e no movimento rotativo o teu coração bombeia o equivalente a 17.510 litros de sangue. Foi o acaso que fez isso? Paciência. Pulmões. Seus pulmões respiram 23 mil vezes por dia. Possuem mais de 60 milhões de bolsões que são responsáveis de purificar o ar que você precisa para viver cada dia. E há uma declaração que afirma taxativamente que a oração é a respiração da alma. Seus olhos possuem mais de 100 milhões de receptores que te possibilitam admirar as maravilhas da criação. Seus ouvidos possuem 24 mil fibras que vibram a cada micro de segundo, enviando uma mensagem para o cérebro, a fim de que você possa identificar cada palavra ou som numa rapidez incrível. E isso está acontecendo exatamente agora, no momento que estou falando para vocês. Seu corpo possui 208 ossos, 560 músculos e mais de 8 quilômetros de fibras nervosas. Você tem 4 milhões de estruturas sensíveis ao tato. Seu sangue percorre por dia mais de 270 mil quilômetros. Desloca-se entre mais de 70 mil veias, artérias e vasos capilares. Você já foi um embrião de apenas uma célula, mas hoje você possui mais de quê? 60 trilhões de células. E por aí, queridos, vai. É esse Deus que você invoca. Esse Deus que te criou. De maneira, como diz o salmista, de forma o quê? Assombrosa. Então você deve se acordar pela manhã. Não é para trabalhar. Não é para estudar. Em primeira instância, para adorar o teu Criador. E nesta adoração, você ora, você medita na palavra, você louva ao Senhor. Amém? Ele é digno de louvor. Segundo passo. O segundo passo da oração é louvar ao Senhor. Você já experimentou cantar em oração? Enquanto você ora, você já experimentou cantar? Você, se de repente tem dificuldades de memorizar a letra de uma música, você pode abrir os olhos quando está orando? Pode abrir? Pode ou não pode? Claro que pode. Por que fechamos os olhos quando oramos? Apenas para nos concentrarmos.
apenas para nos concentrarmos. Mas mesmo de olhos fechados, às vezes, o pensamento viaja onde? Na maionese. Essa é bem velhinha, né? Alguns jovens aqui, tudo bem, mas vamos passar por essa, né? E quando o teu pensamento se desloca para outro assunto que não tem nada a ver com o que você está falando com Deus, o que você deve fazer? Você deve contar para Deus o que você está pensando. Senhor, eu estou conversando aqui contigo, mas eu estou pensando em tal situação, por favor, me ajude a resolver isso e vamos continuar o que nós estávamos conversando. É isso que deve ser feito, né? E queridos, o louvor tem poder. No Antigo Testamento derrubou muralhas. As muralhas de quem? De Jericó. Mas interessante que no livro de Neemias, no lugar de derrubar as muralhas, a oração ergueu as muralhas de Jerusalém. No livro de Jeremias nós encontramos 16 orações. No livro de Jeremias não, Neemias. 16 orações para o soerguimento dos muros de Jerusalém. Quais são os muros que precisam ser derribados na tua vida interior, em tua mente? E quais são os muros que precisam ser soerguidos em tua espiritualidade? A oração te dará poder, seja para derrubar, seja para soerguer. Amém? Mas no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra ali no livro de Atos que na experiência de Paulo, a oração exerceu um tremendo poder para derrubar o que mesmo? As cadeias. São os cativeiros psíquico, moral, espiritual, social. Esses cativeiros precisam ser, de repente, essas cadeias que nos prendem ao mundo, ao pecado, ao egoísmo, ao orgulho, etc. Essas cadeias precisam ser derrubadas. E foram derrubadas pelo poder do louvor. Queridos, o louvor tem poder. No momento que você estiver sendo tentado ou provado, experimente de relógio 5 minutos de louvor e você vai ver o que o Espírito Santo vai gerar na tua alma. Amém? Então, amados, primeiro passo da oração, eu te aconselho a escrever isso em sua Bíblia, porque a ponta de uma caneta vale mais do que uma grande memória. Se você escrever num papel, rapidamente você vai esquecer. Mas se você escrever na Bíblia, provavelmente você não vai perder. Então escreva isso em sua Bíblia. Primeiro passo da minha oração deve ser invocação. Segundo passo, o louvor. Terceiro passo, queridos, reflexão. Esse texto eu quero que vocês leiam. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, Bíblias abertas, em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 31. Versículo 31. O que é que nos diz 1 Coríntios 11, 31? Alguém aqui pode ler para a gente? Vamos ouvir? Dá para repetir, por favor? Tá, e o versículo 30, o que é que diz? Deixa eu dar uma olhadinha, queridos. O texto, ele fala sobre o autoexame. O que é que diz o verso 28, por gentileza, Tossim? Ok, e o versículo 31 que já foi lido, se você faz isso, você não será o quê? Julgado. Mas o que é que a palavra está propondo? Que no lugar de você examinar a vida de outras pessoas, que você examine a sua própria vida. A proposta bíblica é o autoexame. Paulo propõe o autoexame.
Platão, em seus dias, já afirmava que o grande problema do homem da sua época era não refletir, não examinar sua própria vida. Queridos, nós precisamos avaliar, examinar a nossa vida diariamente. E é importante que na oração você tenha esse momento do autoexame. Quando você tem um momento do autoexame na oração, você conta para Deus como é que foi, por exemplo, o seu dia, como é que foi o seu sábado pela manhã. Senhor, hoje pela manhã eu me acordei e não estava afim de ir para a igreja. Eu estava querendo era ficar na cama, dormindo e assistir a mensagem pela internet. Isso acontece às vezes. Mas graças a Ti, eu consegui me levantar e tive forças e fui junto com a família, fui sozinho, cheguei na igreja, assisti à escola sabatina, não cheguei atrasado. Ninguém diz amém? Não cheguei atrasado, assisti à escola sabatina, e logo depois então assisti ao culto, e o culto hoje teve até plataforma, e já fazia algum tempo que eu não via plataforma, né? Cantei os hinos do Inário, que já fazia um tempo que eu não cantava, estava com saudades, e foi legal, e eu vi um sermão sobre oração, e olha, eu entendo, Senhor, que preciso orar mais. Você está fazendo o que, queridos? Uma reflexão, que é o que? Um alto? No momento que você discorre, conta na oração como foi a sua manhã ou o seu dia, automaticamente você está fazendo um autoexame. E aí, Senhor, quando eu cheguei na igreja, eu encontrei fulano de tal, que já fazia umas 3 semanas que não via, senti uma alegria imensa, dei um abraço nele. Quando foi na saída, estranho, o pastor me beijou. Ele não tem jeito de ser alguma coisa estranha. Queridos, conta para Deus como é que foi o teu sábado pela manhã. Aí você faz o seu autoexame. É simples assim. É dessa forma que funciona. Primeiro passo, invocação. Segundo passo, louvor. Terceiro passo, reflexão. Quarto passo, confissão. 1 João 9 vocês conhecem. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós lemos esse texto, nós temos a impressão, amados, de que devemos confessar os nossos pecados apenas quando eles acontecem. Mas o texto aqui nos sugere nas entrelinhas que devemos confessar os nossos pecados quando eles ainda estão em forma de pensamento. Não é quando já assumiu a forma de um ato. É quando ainda está em forma de quê? De pensamento. E uma vez que os nossos pensamentos determinam nossos sentimentos, o nosso comportamento, é viável que você confesse para Ele, antes do ato. Senhor, eu estou passando por uma situação financeira difícil. Estou aqui com a parte que te pertence. E a minha vontade é lançar mão do que te pertence e não te devolver. Você já contou para Deus antes. Uma tentação você não vence quando ela acontece. Você vence antes dela acontecer, quando ela ainda está em forma de pensamento. Ela, antes de ser vencida fora de você, ela precisa ser vencida dentro de você. Veja, por exemplo, a experiência de José. José estava entre os 20 a 30 anos. Esse é o clímax. É o clímax do potencial sexual do homem. A mulher dos 30 aos 40. Provavelmente a esposa de Potifar estava nessa fase, dos 30 aos 40. E José dos 20 aos 30. Dá para você imaginar a situação? Aquela mulher era uma mulher atraente. Os teólogos chegam à conclusão de que deveria ser uma mulher bonita. José era heterossexual. E ele sentia atração por aquela mulher. Provavelmente. O que acontece é que quando aquela mulher vinha à sua mente, ele não alimentava o pensamento.
Se José alimentasse o pensamento, quando tivesse oportunidade, o que é que teria acontecido com ele? Ele teria o quê? Ele teria corrido dela ou teria corrido para ela? Ele teria corrido para ela. Mas ele correu dela. Porque a tentação havia sido vencida antes, no silêncio da sua alma, quando ele estava sozinho. Então a tentação você não vence quando ela acontece. Você vence antes dela acontecer, quando você confessa para Deus o que está passando pela tua cabeça e pede que Deus mude as coisas. Mas você não enfatiza a tentação. Você faz referência à tentação e enfatiza o poder de Deus. Veja Jesus sendo tentado no deserto. O inimigo vinha com uma tentação desse tamanho. E vinha com tudo para cima de Jesus. Você já sentiu isso? Quando o diabo vem com uma tentação desse tamanho, vem com tudo para cima de você? Foi exatamente isso que aconteceu. Com tudo, com todas as forças do inferno. Chegou em cima de Jesus com tudo. Jesus então fazia referência à tentação, mas enfatizava o quê? O poder de Deus. Ele fazia um deslocamento mental, ele não se concentrava na tentação, ele se concentrava no poder de Deus. Aí algumas pessoas dizem para mim: pastor, eu tenho orado tanto e apesar de minhas orações eu continuo, infelizmente, resvalando nesse problema. Mas pastor, eu estou orando e por que isso acontece? Porque você está orando de maneira o quê? Errada. Quando você ora, você cria reforços psicológicos por enfatizar o problema. Queridos, por favor, faça referência ao problema, mas se concentre na solução. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então, não deixe para confessar somente depois do ato. Confesse antes. Abra o teu coração a Deus. Está passando por alguma fase difícil, por alguma tentação, provação, fale com Deus antes. Faça referência e se concentre nas suas maravilhosas promessas. Amém? Muito bem. Primeiro passo, invocação. Segundo passo, louvor. Terceiro passo, reflexão. Quarto passo, confissão. Quinto passo, petição. Há um texto que eu gosto muito, que é o texto de Efésios 3:20. Nesse texto, Paulo afirma taxativamente que Deus é poderoso para fazer por nós muito mais do que pensamos ou o quê? Ou pedimos, ou perguntamos. Quando você então se ajoelha, você tem a impressão de que Deus de repente talvez não esteja muito interessado em fazer o que você pede. Queridos, ontem nós vimos aqui que a sabedoria que vem da humildade nos ajuda a fazer a diferença entre querer, desejar, merecer, necessitar e submeter-se. Quando nós somos humildes, nós nos submetemos à vontade de Deus. E quando isso acontece, Deus nos surpreende. E eu te pergunto, Deus gosta ou não de nos surpreender? Às vezes Ele deixa que você chegue na última hora, na situação última, quando você diz assim, não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer, aí nesse momento Ele age. Deus gosta de fazer surpresas. Ele nunca vai te negar algo que vai ser legal, que vai ser bom para você. Mas saiba que tudo aquilo que não for bom para ti, Ele vai te negar sim. É um não positivo. Mas a palavra diz que Deus faz por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando você pedir alguma coisa a Deus, saiba que Ele vai te dar mais do que você está pedindo. Exemplo, Jesus estava passando pela última vez pela igreja do Iguatemi. E lá tinha um cego chamado Bartimeu da Silva Torres Cunha Lima Alves Albuquerque Sobrinho Tavares Xavier Alcântara. E este cego Bartimeu então clamou: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de quem? De mim. Jesus então parou e perguntou: o que é que tu queres? É uma das mais importantes perguntas na oração que Deus nos faz.
Sempre pensamos no homem perguntando para Deus, mas a Bíblia mostra várias vezes Deus perguntando coisas para a gente. O que tu queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Isso significa que ele não era cego de nascença. E Jesus disse: recupera a tua visão. Ele não só recuperou a visão física, ele também recuperou a visão o quê? Espiritual. Ele não só recuperou a visão espiritual, ele recuperou a vontade de viver, a perspectiva de futuro. Ele recuperou o emprego que havia perdido porque se tornou cego. Ele recuperou, quem sabe, a sua família. Ele recuperou a sua fé. Então, naquele momento, Jesus cumpriu Efésios 3:20. Deu para Bartimeu mais do que ele pediu ou pensou. E como ele não faz acepção de pessoas, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É exatamente assim que ele trabalha comigo e com você. Queridos, nós precisamos ter experiências com Deus na oração. Precisamos, de fato, dedicar mais tempo no caso da oração. E a palavra nos diz: pedi e dá-se-vos-á. Amém? Sexto passo da oração. Você encontra esse texto, um texto extraordinário, em Jeremias 42, versículos 2 e 3. É a intercessão. Naquele momento, sabe, se pede, pode passar por favor? Naquele momento se pede que Jeremias interceda. Alguém aqui está precisando de intercessão? Eu vou pedir o seguinte: no final do culto, aqueles que precisam de oração, de intercessão, permaneçam mais alguns instantes, para nós passarmos um tempo em oração. Intercessão é a oração do amor. Quando você deixa de pensar em você e pensa apenas no próximo. Amém? É o momento em que você intercede pelo seu marido. Esposas, orem pelos seus maridos. Maridos, orem por suas esposas. Intercedam um pelo outro. Filhos, intercedam pelos seus pais. Queridos, em suas orações, intercedam pela igreja do Iguatemi. Peçam diariamente para que essa igreja seja cada vez mais, em Cristo, uma casa de oração, uma comunidade de amor e um centro de influência. 6 passos já foram dados. O 7º e último passo: gratidão. Você encontra no Salmo 103, versículos 1, 2 e 5. Você encontra exatamente a importância da gratidão aos olhos de Deus. Paulo Haas, você pode ler para a gente, por favor? Salmo 103, versículos 1, 2 e 5. Vamos ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus. E aí nós temos os 7 passos da oração. Você pode mudar a ordem. Você pode de repente praticar 3 passos e deixar para praticar os 4 depois? Pode, mas quando você segue um plano de oração, um roteiro de oração, você passa mais tempo na presença de Deus. Aí não vai faltar assunto. Você vai ter o que conversar com Ele. Por favor, o que é que nos diz o texto? Amém? Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É gratidão. Agradecer a Deus pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Você tem noção de quantos acidentes Deus já te protegeu? Existem as bênçãos comuns e incomuns. As bênçãos comuns não são menos especiais do que as incomuns. E talvez só reconheçamos a sua importância se nós perdermos. Queridos, valorizemos pela gratidão, desenvolvamos a percepção espiritual da mão de Deus sobre o nosso ombro, abençoando a nossa vida. Não viva em função daquilo que você não tem.
Seja extremamente grato a Deus por aquilo que você tem. Um dia você pode decidir fazer o seguinte: praticar os 3 passos da oração de manhã, mais 3 passos à tarde, e o último passo, só gratidão à noite. Você pode querer de repente começar a sua oração com gratidão. Não importa isso. O que importa é que você tenha um roteiro de oração e que você pratique esse roteiro, e você pode ter diversos roteiros, e aí você vai ver que vai passar mais tempo em oração. E assim, aquela pergunta que Jesus fez para Pedro no Getsemane, tu não podes passar nenhuma hora em oração comigo. Aí você vai poder dizer: Senhor, 1 hora é muito pouco, vamos passar mais tempo juntos. Vamos passar mais tempo juntos em oração. Eu vou me acordar de manhã para ir à tua presença. Eu sei, Jesus, que o sol não te encontrava na cama, que sempre de madrugada o Senhor ia adorar ao Pai. E o Senhor disse que nos deu exemplo para que, como o Senhor fez, que a gente também faça. Eu entendo que é uma oportunidade que eu não posso perder. Então, Senhor, vamos passar mais tempo juntos. Que Deus nos abençoe, queridos, para que isso aconteça em nossa vida, para que sejamos uma igreja de oração, para que dediquemos mais tempo à oração, que tomemos esta decisão com determinação e dedicação. Que Deus nos abençoe. Salve, salve, pessoal! Bom dia! Que bom que você está aqui para estudarmos e recapitularmos. Para a vitória, sempre ganhar. Queridos, eu quero, antes da oração, pedir à irmã Liliane, ao Josias e ao Tocim, que permaneçam aqui na minha ala aqui à esquerda, por gentileza, para orar com aqueles que desejam mais oração. Então eu vou pedir, Tocim, que vocês já podem se deslocar aqui para a minha ala aqui à esquerda, por gentileza, a irmã Liliane também, e o irmão Josias. Eu vou estar à porta para me despedir de vocês, mas nós vamos ter mais oração para aqueles que desejarem. Amém? Oremos. Pai, obrigado por nos amar como Tu nos amas. Obrigado pelos momentos que passamos aqui em Tua presença. Obrigado pelas orações respondidas, pela revelação da Tua palavra, pela salvação em Cristo, pela atuação do Teu Espírito em nossas vidas.
Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo louvor. Obrigado, Senhor, pelos planos que tens para a vida de cada um de nós e pela salvação plena em Jesus Cristo. Nos envolvas em teus planos, em tua palavra. Nos envolvas com teu perdão, com teu poder. E sejamos iluminados por uma vida de oração e de meditação na Bíblia. E que, movidos pela oração, possamos amar, ajudar, perdoar e andar em teus caminhos em retidão. Que tu abençoes esses 10 dias de oração, que nós entremos no ano de 2015 dedicando mais tempo para orar, para estar contigo. Nós pedimos e suplicamos em favor daqueles que têm tido dificuldades nesta área, para que essas dificuldades sejam superadas pelo poder do Espírito Santo. Nós nos consagramos ao Senhor e pedimos que estejas conosco a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Desejo a quem está do seu lado um feliz sábado. E que Cristo permaneça em nós, em cada momento, a cada instante desse dia e por toda a semana que vamos enfrentar. Senhor, em mim habitar, pois quero ser teu. Oi, como é que está tudo? Nosso guia de Quando eu sair deste lugar de Jesus, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Feliz sábado que Ó Senhor, em mim habitar, pois quer Bem, estamos aqui novamente para estudarmos a carta de Tiago. E essa semana valeu. nos trouxe um título bastante interessante, não é, que é a lição 7. Qual que é o título mesmo?